Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians. O pessoal do Sport Center aqui vai atualizar as últimas informações do timão. E vai enfrentar o Vasco fora de casa no domingo. E ver um pouco também da repercussão que a declaração do André Castro, candidato à presidência do Corinthians, deu ontem, que vai aportar $1,5 bilhão no timão. Tudo isso e muito mais aqui do vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora para as últimas notícias do Corinthians. A gente vai agora para o Corinthians, porque a Jalili Elias vai trazer pra gente as informações então da equipe do Dorival Júnior, que, claro, precisa voltar a vencer no Brasileirão, Jalili. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia para Roberta também e para o Fã de Esporte. Então é exatamente isso. O Corinthians se prepara para enfrentar o Vasco às 4 horas neste domingo em São Januário pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E mesmo sendo um jogo fora de casa, o Dorival Júnior sabe, né, da importância dessa partida, já que a última vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro foi no dia 16 de julho, há mais de um mês, quando o Corinthians venceu o Ceará fora de casa. De lá para cá foram 6 jogos, 3 empates e 3 derrotas. E apesar desse jogo ser São Januário, o Corinthians vive um jejum inédito jogando na Neoquímica Arena. Já são 5 jogos sem vencer, o que nunca tinha acontecido desde a estreia do estádio. Então, apesar da classificação contra o Palmeiras, né, o maior rival do Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians está vivo na Copa do Brasil, a situação no Campeonato Brasileiro não é nada confortável. O Corinthians é o 14º colocado com 22 pontos, apenas 3 pontos a mais que o Vitória, como o Bruno falou, primeiro time na zona de rebaixamento. Lembrando que desde a derrota para o Bahia no último final de semana, o Corinthians teve a semana livre para treinar, já que nós estamos em semana de Sul-Americana e Libertadores, competições que o Corinthians não disputa, o Corinthians teve a semana livre de treinamento. Mas, para dor de cabeça do Dorival, a lista de jogadores no departamento médico segue longa. E o Yuri Alberto se recupera de uma cirurgia de hérnia inguinal, inclusive 3 cirurgias de hérnia inguinal no Corinthians apenas em 2025. O Hugo também é desfalque, segue em transição física pela mesma cirurgia. Memphis Depay se recupera de uma lesão de grau 2 na coxa. André Carrillo também se recupera de uma cirurgia para tratar uma lesão ligamentar no tornozelo. E o desfalque mais recente é José Martínez, que nesta quarta-feira foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma fratura na mão. Então são muitos desfalques importantíssimos, Yuri Alberto, Memphis Depay, mas o Dorival sabe da importância de vencer esse duelo do domingo, até por se tratar de um rival direto da parte de baixo da tabela, da luta contra o rebaixamento. E o Corinthians sabe que precisa reagir no Campeonato Brasileiro, afinal não vence há mais de um mês, Bruno. Vasco e Corinthians já estão na nossa tela, com os professores Dorival Júnior e também Fernando Diniz. O Diniz tá mandando o Dorival calar a boca aqui, é isso? Parece. Na nossa tela aqui? Ah, não, agora entrou uma outra tela. Depois Daqui a pouco aparece. a gente O Dorival tá rindo. Os dois em má fase. Vasco e Corinthians no Brasileirão. Apesar da vitória maravilhosa do Vasco, goleada sobre o Santos, no jogo seguinte já voltou a decepcionar seu torcedor, perdendo para o Juventude. Depois do Mundial, da pausa para o Mundial, o Vasco fez 7 jogos e só ganhou 1, do Santos Futebol Clube. Vitória espetacular, só que o aproveitamento pós-Mundial é de 28,6%. Precisando fazer uma renovação do óculos, hein, Abel? Não, tá bom. 28,6%. Foi o que eu falei, olha aí. Em 7 jogos, 11 gols e 10 sofridos. Mas de repente preciso voltar no oftalmo para renovar minha receita. De repente, né, Eugênio? Tem que atualizar. Tem que atualizar sempre. Corinthians, 8 jogos depois da parada para o Mundial, só uma vitória contra o Ceará. 25% em 8 jogos, só fez 6 gols e sofreu 10. Mari Pereira, que fase de Vasco e Corinthians? Que fase de Vasco e Corinthians e como ficará de fato a ideia, o comportamento das equipes que estão vivas em Copa do Brasil, né? Assim, não conversam muito, né, as situações ali, os cenários, né? Porque no Campeonato Brasileiro, o desempenho péssimo de rendimento, de resultado, e Copa do Brasil, classificações garantidas, e o Vasco com um confronto muito difícil, né, contra o Botafogo. Acho que o Corinthians em Copa do Brasil, o Corinthians mais acessível, porque o Atlético Paranaense também não vai bem em Série B, mas eliminou São Paulo. Então acho que voltar a atenção àquilo que o Eugênio falou lá no início, sobre confronto entre Atlético Mineiro e Fluminense em Sul-Americana, não distancia do Campeonato Brasileiro, não, porque ele cobra muito feio. Corinthians e Vasco também não podem se dar o luxo de largar Brasileirão para pensar em Copa. E os dois se enfrentam domingo, 4 da tarde, em São Januário, e eu tenho um palpite.
Não tô aqui pra fugir de palpite não, viu, Eugênio? Eu tenho palpite, vitória do Vasco por 3-1. Olha. Por quê? Por que, Abel, você está palpitando em vitória do Vasco? O Vasco tá jogando essa bola toda? Não, jogou muita bola contra o Santos. Porém, o meu palpite é vitória do Vasco mais pelos problemas do Corinthians. Sem Memphis Depay, sem Yuri Alberto, sem Carrillo e agora também sem Martínez. Muitos desfalques, então, claro que pode dar Corinthians, mas o meu palpite é vitória do Vasco 3-1. E enquanto o Vasco encontrou uma forma de jogar sem Verratti quando precisou, o Corinthians não encontra formas de jogar sem esses jogadores, né? Então pode sim, não é nada absurdo o seu palpite, o Vasco pode ganhar mesmo. Agora o momento. O Eugênio não gosta porque ele fala que às vezes eu tento adivinhar o que os outros pensam, mas adivinhei. Palpite da Mari e a vitória do Vasco também. Agora o momento turbulento do Corinthians na política, né? Vai ter eleição aí para tapar o buraco do presidente do impeachment, tem candidato dizendo que tem proposta de bilhão de dólares, tá? Meu Deus. Um momento, a perspectiva do Corinthians, o Corinthians é um daqueles poucos que tem mais jogos que todo mundo, tem 20 jogos, o aproveitamento do Corinthians no Brasileiro é péssimo, e agora um confronto direto com o Vasco já pensando em zona de rebaixamento. O Corinthians nos números ali não parece, mas ele tem um aproveitamento terrível, a gente viu, o time não marca gol, dificilmente consegue fazer gol. O jogo com o Bahia, muita brecha defensiva que acabou custando o resultado. O time está muito desestabilizado. Na Copa do Brasil tem o adversário considerado em tese o mais acessível porque vem da Série B, mas eu não contaria tanto com isso. Então, um momento muito difícil das duas equipes. Mas eu acho que aí o fator Caldeirão, São Januário, o meu Caldeirão, acaba pesando, né? Mas normalmente não pesa, né? Se o Vasco vencer o jogo, vai ser uma espécie de redenção, porque o Vasco, há muito tempo, tem enorme dificuldade de ganhar do Corinthians. Uhum. Não, pesou no ano passado, ganhou lá em São Januário. Mas é raro. É raro. Seja em São Januário, seja em São Paulo, o Vasco tem muitos problemas para ganhar do Corinthians. No primeiro turno, passado, senhor Eugênio. No primeiro turno, o Carille ajudou muito, né? Colocando aquele time que privilegiava a Copa Sul-Americana, esses pontos acabam custando caro na frente. É verdade, mas eu avisei na época, hein? Eu avisei na época, tá tomando decisão errada. A história de priorizar a Copa Sul-Americana e abrir mão de titulares falar nisso, no Campeonato os Brasileiro. Dois já é quarta-feira já que começa o mata-mata da Copa do Brasil, então quarta-feira 9h30 Atlético Paranaense e Corinthians lá em Curitiba, quarta-feira 9h30 da noite Vasco e Botafogo. E o ambiente político no Corinthians ferve. Segunda-feira tem eleição para a escolha do novo presidente. O Corinthians está tendo a semana livre para treinar, visando o jogo de domingo contra o Vasco da Gama em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, o técnico Dorival Júnior reuniu o elenco e mostrou vídeos do adversário. Já no treino tático, foi intensificado bolas paradas defensivas. O Timão está com um alerta ligado no Campeonato Brasileiro, na 14ª posição com 22 pontos, próximo ali da zona de rebaixamento, tentando sair dessa situação. No campeonato, nos últimos 11 jogos, apenas uma vitória. Depois do duelo com o Vasco no domingo, o Corinthians vai ter que pensar também na Copa do Brasil, porque quarta-feira tem o primeiro duelo das quartas de final do torneio, vai enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. E depois, no fim de semana seguinte, tem derby clássico aí com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Então a sequência do Corinthians promete aí nos próximos dias. Bom, fora de campo, o Timão tenta derrubar o transfer ban. O Corinthians deve um pouco mais de 33 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição do zagueiro Félix Torres. O Timão está tentando parcelar essa quantia, né? Tá em contato ali com a diretoria do clube mexicano, só que está encontrando resistência. Detalhe, mais 2 punições podem ser confirmadas pela Corte Arbitral do Esporte, por causa de uma dívida de 40 milhões de reais com o paraguaio Matias Rojas e também em relação à falta de pagamento ao Tadieres pela compra de Rodrigo Garro. O clube argentino afirma que o Timão pagou só a primeira parcela do acordo
e ainda deve 5 milhões de dólares, aproximadamente 27 milhões de reais. Bom, o presidente do Tajeres, Andrés Fassi, chegou a declarar que não tem negociação com o Corinthians e que o time paulista deveria ser rebaixado pela falta de pagamento. Se ele é corintiano mesmo, se não vencer, por que esse banco não vem patrocinar o Corinthians sem ele vencer? Venceu o nosso presidente atual, seja o Cittadini, se pelo corintianismo, que a empresa vem e faça vezes. O interesse dela precisa ser o Corinthians, mas tem receio de que o dinheiro vai vazar. Coloca um compliance da empresa dentro do Corinthians, contando cada centavo. Pronto, a gente vai investir, vai. Mas tem o meu compliance dentro do GSP, dentro do Corinthians, a gente vai inverter dinheiro onde sabidamente conhecemos o destino. Questionei o André Castro já sobre isso em off. Vou fazer essa pergunta para ele amanhã, que já estava na pauta, fazer essa pergunta. Se caso ele perca, ele vai querer, né, colocar essa grana no Corinthians, né, através aí do GSP. Ele disse para mim que tinha antes e não colocou porque ninguém confiava, né, o Corinthians sendo investigado. Não tinha como ele, isso que ele me passou em off, tá, Borges? Não tinha como ele, por exemplo, o Corinthians sem credibilidade com o Augusto Melo, não tinha como é que eu ia colocar um banco lá na mão do Augusto, né? Uma coisa que ele acredita que eles vão colocar esses 5 bilhões. Então ele acha que seria não tinha como, o Augusto não tinha credibilidade para essa parceria. Concordo. Tanto que depois o relatório do colega lá da Civil veio dizendo que o Corinthians é vítima tal, e tudo mais, e pronto, avançou. Agora sim, ganhando o Osmar ou ganhando o Cittadini, não sei, esse dinheiro pode, depois de um compliance, estar dentro do Corinthians para resolver os problemas, ele se cacifa para as eleições do final do ano que vem, concorda? Exatamente. Se ele ajudar o Corinthians com essa grana, ele ganha na outra eleição. Também, bem pensado, Borges. O André Castro deu uma entrevista agora, falou do banco GSP. Cara, e você sempre me salva aí nessas questões, porque é um assunto delicado. Eu confesso que não conheço do banco. É um banco realmente? Eu queria que você explicasse pra gente qual foi o seu entendimento de tudo isso, Borges. Pelas pesquisas que eu fiz, como disseram, já é um banco com 6 ponto alguma coisa bi de capital social. É uma holding que basicamente faz trocas de dívidas. O que seria isso? São as factorings, né? O que é uma factoring? Factoring é quando você compra dívida e repassa a dívida, compra cheque e repassa cheque, compra título e repassa título. E ela vive disso. O que o Corinthians tem que fazer? Oficiar o Banco Central. Banco Central, quem é a GSP? Lógico que o Banco Central não vai passar dados sigilosos, porque isso constitucionalmente não é permitido. Mas pelo menos verificar alguma questão de regularidade que faça o Banco Central, porque eles não é uma fintech, então o Banco Central tem que ter conhecimento disso, pesquisar na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, para ver em relação como estão as questões de créditos comercializados em aquela vinculação. Vai entrar se o André ganhar, se o André não ganhar, retira o aporte. É uma empresa que está querendo se consolidar no mercado, porque veja, o site da GSP foi criado em 2016. Puxa, então um banco é um conglomerado financeiro de 9 anos. Não é tão grande assim, né? 9 anos de uma existência, um site que foi criado, né, não sei se tem uma atividade anterior, e o site que é 2016 é da holding. Não sei se existem CNPJs anteriores para até firmar holding, que caracteriza, então, esse grupo econômico de empresas do sistema financeiro nacional. Algumas perguntas aqui, Borges. Borges, a empresa é grande, tem força para assumir a bronca? Então, o capital não demonstra isso, 6 bi, mas o que eu vou dizer para você é que bancos tem muito ativo circulando e recebíveis, porque transações de factoring tem N duplicatas, N títulos ao portador, N créditos pelo mercado em que o banco é portador do crédito e vai receber, e aí são milhões, bilhões de reais, muito mais do que os apenas 6,5 bi que estão representados no contrato social, muito mais do que isso. Pergunta para o Borges se eles estão em recuperação judicial. Dá para saber isso, Borges? Dá para saber, tem que fazer a pesquisa do Poder Judiciário, tem que olhar os sites dos TJs da vida aí e verificar se tem pedido de recuperação judicial. PJ de 2022, é isso, Borges? Pode ser, porque apesar do site ser de 2016, o CNPJ da holding pode ser novo, porque veja, é uma holding que conglomera várias empresas de crédito. O banco é o administrador do fundo de investimento, que é composto de várias empresas, entre elas um grupo de hospitais, universidade e uma empresa de imobilidade. Acho que é a Meituan que está chegando. Explica isso aí pra gente. É um banco, mas o banco é um braço de um grupo? O que é isso, Borges? É um grupo financeiro que opera várias fatias do mercado financeiro, por exemplo, cartão de crédito, por exemplo,
por exemplo, gestão de crédito, gestão de investimentos, mas também tem outras empresas que fazem parte da holding, que essa foi criada em 2022, recente, promovida no CNPJ. Várias empresas se uniram através de uma holding. O que é uma holding? São empresas distintas, proprietários distintos, que por vezes são administrados por uma empresa só. O Alex está lembrando aqui que o André disse na coletiva que a ideia era apresentar o aporte na próxima eleição, né, no final de 26, mas eles adiantaram por causa do impeachment de agosto, então era uma ideia para a próxima eleição, mas ele teve que adiantar porque rolou o impeachment, viu, o Borges? Ô Samir, você sabe quando é que a gente vai perceber, bom, se o André ganhar ou não, o investimento que eu vi, nós vamos perceber que é uma instituição que envolve diversas nomenclaturas empresariais sérias, fora que, bom, a primeira carta na manga é essa, ó, name rights, vocês vão pagar lá 80 milhões para tirar a Neoquímica, vamos, tá aqui, agora se chama GSP Bank Arena. Agora o próximo passo é a dívida do estádio, 700 e tantos milhões, vocês vão aportar? Pronto, vai lá e faz repasse de dívida, é possível fazer? É possível, vai lá, assina qualquer letra e título na Caixa, entra como devedor fiduciário e pronto. Ô Borges, assim, a Caixa aceitaria isso, sabe por que eu vou te perguntar? Por exemplo, em vez do banco chegar e dar o dinheiro ao Corinthians, e o Corinthians quitar a dívida da Neoquímica Arena, o banco ir lá e numa negociação com a Caixa, repassar a dívida do Corinthians para o banco. Mas a Caixa não pode, por exemplo, ficar com medo de tomar um golpe no mesmo ano, o banco declara falência, Borges, por exemplo. O Corinthians assina como solidário, volta a dívida para o Corinthians. Aí, entendi. Aí é uma furada, Borges. Repasse, eles podem fazer isso. O certo seria pegar lá, quanto que o Corinthians deve de estado em 700 e tantos milhões? Está aqui, paguei. Acho que não vão fazer isso com os tais 5 bis. Acho que os tais 5 bis serão pulverizados. Eles vão negociar a dívida entrando como credor fiduciário. Mas aí vai ficar sempre aquela dúvida. Se um dia esses caras não pagarem, a dívida volta pra gente. Proporcional ao que ainda não foi pago. Pô, aí fica uma insegurança tremenda, Borges. Vai ser tipo... É isso aí. Não, se fosse a questão de transferência, essa é uma pergunta para se fazer para o André, já põe na pauta, viu, Borges? Sim. Porque se a ideia é, em vez de pagar, tá, a dívida, dar o dinheiro para o Corinthians pagar, transferir a dívida, e o Corinthians ficar, como que é o termo que você usou? O Corinthians fica como? Na realidade, o banco é credor fiduciário e o Corinthians é devedor fiduciário junto com o GSQ. Realmente são assuntos delicados. E eu acho tão ruim, cara, eu sou jornalista, né, tenho 20 anos de carreira, indo para 21 anos de carreira, eu acho tão ruim a gente chegar aqui e ficar desdenhando, acusando, sem ter provas, sem entender do assunto, isso que é o pior, às vezes eu vejo a molecada falando de futebol sem entender, não entende bulhufas, eu falo, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso, chegar aqui e ficar comentando algo que eu não tenho conhecimento, vou lá, chamo o Borges, ele explica pra gente. Samir, o que o Corinthians tem que fazer é se proteger. Ganhando qualquer um, e esse banco, esse grupo resolver patrocinar e assumir diversas telas aí que o Corinthians tem de patrocínio, etc., ótimo. Vamos fazer o dever de casa. Uma varredura daquelas, como a gente fala na PF, né? Ninguém resiste a uma boa investigação. Investiga a empresa, bastante, esmagou, pronto. Passou no esmagamento, pronto. Pode patrocinar, meus amigos. Traz o dinheiro aí. Bora lá, fiel, o Corinthians enfrenta o Vasco domingo. Se você chegou até aqui, antes da gente continuar, curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana para sempre receber as notícias do Corinthians em primeira mão. Aqui eu posto pré-jogo, pós-jogo, informações, contratações, política também, infelizmente ou felizmente, tudo aqui nesse canal. Curta aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Se tiver um botãozinho de hypar o vídeo aí no seu celular, aperta aí, assim mais corintianos chegam aqui nesse canal e a gente faz esse canal aqui uma verdadeira nação corintiana, beleza? O Corinthians que enfrenta o Vasco no domingo, jogo da vida, podemos se dizer, porque, cara, é um confronto direto e o Corinthians tem um jogo a menos que o Vasco, né? Então, o Vasco ganhando com um jogo a menos já cola no Corinthians, né? E aí, cara, a sequência do Corinthians tá muito difícil, né? O Corinthians vai jogar com o Vasco, joga com o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tem um derby contra o Palmeiras. Tá complicado, mano. Se enrolou e o time desfalcado, mas agora não tem essa não, cara, de poupar jogadorzinho. Aliás, vai ter que ir todo mundo pro combate. Os que restaram, é a batalha da vida e o Corinthians precisa começar a buscar mais pontos no Campeonato Brasileiro para não ficar flertando com a zona de rebaixamento, porque nós sabemos, quando começa a flertar com a zona de rebaixamento para sair, cara,
Ah, meu Deus do céu. E aí é pelo jeito, não sendo desesperançoso, mas não vamos ver uma arrancada histórica como fizemos no ano passado, né? Mas vamos lá, e você? O que você acha do jogo de domingo? Né? Você acha que dá pra ganhar lá no São Januário? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso, beleza? Prazer ter você aqui, logo eu volto com mais informações e notícias pra te atualizar do nosso Coringão. Forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!